Luffy é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, hoje eu quero falar de um procedimento comportamental que exerce essa atividade definida em suas qualidades dos atos, que arbitrariamente são as ações desse modo de procedimento, pois essas ignorância de regras, leis, do abuso ao nosso regimento, não só de leis físicas, mas eu posso afirmar no campo espiritual, em que não temos jurisprudência de julgar, condenar, criticar ou argumentar, pois este modo de agir arbitrariamente, ele está sem justificativa nossa, ainda que tentamos explicar que são as críticas construtivas, tornam-se as intromissões alheias, pois não pediram opinião, não pediram conselho, pois a gente, como somos formados, eu afirmo assim dentro da minha ideologia filosófica, nessa pós-graduação de axiologia, argumentologia, conceitologia, nós nos sentimos sempre corretos em nossas opiniões, que são esses atos arbitrários, desse jeito, ou vontade de quem tenta estar dentro dessa violência psicológica, emocional. Então, eu posso afirmar que o primeiro passo terapêutico, psicologicamente, eu afirmo que, biblicamente, para o procedimento desse agir, que às vezes é abusivo, dominante, e é opressor, violento, mentalmente, é o que está em Tiago, no capítulo 1, no versículo 19 e 20, e o versículo 26, que vai nos afirmar que todo homem seja pronto para esse momento, para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E se alguém entre vós cuida ser religiosos e não refreia sua língua, antes ele engana o seu coração, a religião desse é vã. Então só é ideologia filosófica, não é cumprimento de regra, lei, prática e ética, conforme eu estou falando. E dentro do segundo passo, do efeito comportamental, está em Mateus, no capítulo 7, que são essas polemosia. Eu digo que essa polemasia, que é o sentido de, pois ainda, que não julgueis para não ser julgado, porque com juízo com que julgares sereis julgado, com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir também a vós, pois a restauração desse psicológico, dessa instituição condicional, que nos diz, porque repara tu, argueiro, ou seja, coisas pequenas, cisco, insignificante, que podemos dizer assim, que está no olho do teu irmão, que significa nos atos, a atitude, né? A gente querer falar e não quer ouvir, ensinar, nunca aprendemos. Então, por que repara tu o argueiro que está no olho do teu irmão, estando a trave no teu próprio olho? Pois aí é que está a arbitrariedade desse procedimento. Ou como diria, ao teu irmão, tira o argueiro do teu olho, estando a trave no teu próprio olho. Pois o dever dessa tirania hipócrita é tirar a trave do nosso olho, em primeiro lugar, e depois, sim,
se pudermos ajudar corretivamente a outros que nos pedirem informação, orientação, aí sim não estaremos dentro dessa proporção, dessa intromissão alheia, desse desconforto que vai causar essa divergência. Bom, eu posso falar desse terceiro passo, que são as consequências que obteremos se permanecermos nessa atitude, dessa desqualitatividade, conforme eu falei, desse procedimento ético de regra, fé, prática e a conduta. É o que está em Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8. Não erreis, por quê? Deus, ele não se deixa se escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. E o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no espírito, ele ceifará a vida eterna. Para você me entender melhor, por isso que existe o homem natural e o homem espiritual. O homem natural, ele não discerne as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. E o homem espiritual, ele discerne tudo, de ninguém é discernido. É aonde, dentro desse procedimento comportamental, de exercer essa atividade definida em suas qualidades desses atos. Tem os que são arbitrários, dentro dessas ações, desse modo, desse procedimento, conforme eu falei, dessa ignorância, de não obedecer regras, leis, práticas, esse abuso do nosso regimento, as leis física e espiritual. E tem aquele que no campo espiritual, tanto no físico, ele não é arbitrário, né, dentro dessa jurisprudência de julgar, de condenar, de criticar, ou ter argumento para se defender, quando na realidade não temos o dever, a não ser que venham pedir conselhos, a não ser que venham pedir opinião. Aí sim poderemos, sim, dar algum conselho, dar alguma opinião, se for realmente positiva, não degredativa, dentro dessas argumentologia, axiologia, sem buscar uma fonte perfeita para darmos essa condição de procedimento para a ética, da regra, da fé, da prática e da conduta. Mas que fica essa mensagem para você entender que o nosso procedimento comportamental tem que exercer atividade bem organizada e definida. Porque a palavra de Deus diz que nós somos vigiados, nós somos observados. Então, é por isso que nós temos que ser essa referência que Jesus disse. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Essa representatividade luminosa, como eu poderei exemplificar que dentro de uma floresta havia uma perseguição. Geralmente era à noite, que tem animal diurno e noturno. E o vagalume era perseguido pela serpente. E um dia ele, durante o dia, se comunicaram e perguntou: por que me persegue? Por que tu andas atrás de mim tentando fazer alguma malignidade comigo? O que te incomoda? E ele disse que era a luminosidade que resplandecia e ofuscava a visão dele naquela condição noturna. E isso também é o nosso dever de procedimento. Ainda que alguns se incomodem, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Mas é por isso que eu afirmo que Lefe é suede ai ao lela mesma, fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.